Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, que você tenha tido uma noite maravilhosa. A minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus continue na tua vida, como está na minha, que nós tenhamos um dia maravilhoso, um dia abençoado por Deus, e que a presença do Senhor seja uma constante na tua vida, e que a saúde, a provisão chegue na tua vida no dia de hoje, que teus planos se realizem, teus projetos estejam colocados diante de Deus e que as respostas cheguem. Nós vamos ler hoje o capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos, que é o livro que estamos meditando nesse mês de julho. Que coisa abençoadora é ler, estudar a palavra de Deus. Para você que não me conhece ainda, está passando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal. E se desejar, se inscreva. Eu gostaria que você fizesse parte do canal. Deixe seu gostei, faça seu comentário, compartilhe com mais alguém. Quando se inscrever, ative o sininho das notificações, tá bom? Vai ser muito bom ter você aqui. Seja mais um. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Vamos ler então Atos dos Apóstolos, capítulo 4? Vamos lá? Pedro e João perante o Sinédrio. Lembre que nós lemos o capítulo 3 no dia de ontem e nós vimos que Pedro e João, eles ministraram a cura divina para um coxo que estava à porta formosa, sentado ali, e ele foi curado. Agora vamos ver a consequência disso tudo aí. Olha só, Pedro e João perante o Sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus
pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que eles disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes e ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aí vem a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. Versículo 32 do capítulo 4, que estamos lendo no dia de hoje. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Essa foi a leitura do 4º capítulo de Atos dos Apóstolos. O que é que a gente encontra aqui? Pedro e João, que haviam no capítulo de número 3, nós lemos que Pedro e João iam ao templo, 3 horas da tarde, e eles ministram a cura a um homem coxo que estava à Porta Formosa pedindo esmola. Olha agora o que é que fizeram com eles. Quando viram todo aquele movimento, Pedro e João ele é chamado ao Sinédrio. É do versículo 1 do capítulo 4 ao versículo 12. Nós vemos agora o começo do conflito e da perseguição aos cristãos. Aí estava começando a perseguição aos cristãos. E esse conflito tem perdurado, tem continuado até o dia de hoje. Cristão é perseguido. Mas olha só, veja interessante que Pedro, ele não perde a oportunidade. Eu já disse isso no outro comentário. Ele está sempre falando que aquele homem foi curado através do poder de Jesus Cristo, a quem eles haviam levado a ser crucificado. Olha que coisa interessante. E esse homem que foi curado era um homem já de 40 anos. As pessoas estavam maravilhadas. E olha o que acontece, que tudo aquilo ali era feito através de oração. Eles estavam orando. Enquanto um estava pregando a palavra, outros estavam orando. Eles estavam numa comunhão só. E aí, do versículo 13 ao versículo 22 desse capítulo 4 que nós lemos aqui, nós já encontramos que aqueles que tinham levado eles ao Sinédrio, vendo a ousadia de Pedro e João, e eles eram informados que eles eram homens leigos. Eles temeram. Ora, que história é essa?
Mas olha que esse capítulo fala que eles resolvem a não machucar eles, não fazer nada, mas eles fazem o quê? Eles ameaçam eles, ó, vocês não podem fazer isso, e por que não pode? E eles dizem assim, ó, vocês não podem falar nem ensinar no nome de Jesus. Logo quem? Pedro, logo os apóstolos, de maneira nenhuma. Aí ele diz, nós não podemos fazer isso não. Nós vamos continuar assim. Porque todos glorificaram. E aí eles temeram, as próprias autoridades ficaram com receio de machucar eles. E aí ameaçam mais uma vez. Mas o que acontece? Aquilo se propaga porque o povo está feliz, o povo conhecia aquele homem que foi curado. Estavam vendo a prova do poder de Deus, do poder do bem que trazia, servia a esse Jesus que havia sido levado à cruz, mas havia sido ressuscitado por Deus e havia voltado ao céu e mandado o Consolador, o Espírito Santo, para estar com eles. E estava se vendo frutos de tudo aquilo que eles haviam aprendido. E aí, olha, eles fazem o quê? Eles se reúnem para orar. E aí acontece uma coisa interessante. Olha o versículo 31 desse capítulo 4, que eu quero deixar no seu coração nesse dia. E tendo eles orado, acontece uma coisa, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos, não faltou ninguém, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia, sem medo nenhum, porque quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos ousadia para falar de Jesus. É o que estamos fazendo no dia de hoje. Eu quero te convidar a fazer parte desse povo que é cheio do Espírito Santo de Deus. Eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, que essa leitura desse capítulo 4 de Atos dos Apóstolos venha como um bálsamo para a tua vida no dia de hoje. Creia, a oração, ela move montanhas. A oração traz cura, a oração traz bênção, a oração traz respostas. Então, que Deus continue te abençoando. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Estaremos aqui com a leitura de mais um capítulo, dessa vez o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Deus te abençoe.